Uma sociedade um pouquinho patriarcado, melhor, o crime é perfeito, isso aí é racismo. racismo. Tem um bando de babaca. Com ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. E hoje eu tô aqui com uma amiga de longa data, Gabriela Capim, nutricionista, educadora, capoeira, empresária, Tudo isso mais um pouco. feiticeira, encantadora de crianças, dona da porra toda. Seja muito bem-vinda. Eba, eu adorei esse convite, Ju. Também Eu tô amei, muito porque feliz. eu sou muito fã desse nome. Sim. Esse nome pra mim é tipo, cara, senta direito. Quantas mil vezes a gente ouviu essa frase? E você tá muito bem Aí sentada. eu tô aqui, eu pensei nisso, eu falei, me ajeitei aqui, Deixa tipo, eu já tô sentar. botando tênis em cima da… Maravilhosa. Eu sou dessas. Me conta tudo. Por onde Da a gente onde começa? sai, por onde a gente começa? Da onde saiu essa mulher que consegue fazer tanta transformação na vida de um monte de famílias? Cara, é engraçado, eu fui descobrindo isso enquanto eu fui fazendo. Sim. Eu não me dava… Você nunca sonhou em ser… Não. eu quero ser uma nutricionista que vou Não, mudar. eu nem pensava que eu ia trabalhar com criança. Eu, na verdade, assim, na minha adolescência, eu achei que eu ia fazer educação física. Você já amava esporte? Eu já fazia atividade física desde sempre. Então, assim, a atividade física, ela fazia parte… A gente era obrigado, meus pais tinham essa onda. Tinha que fazer natação para aprender a nadar. Sim, sobrevivência. E podia escolher uma outra atividade. Minha mãe tinha sido bailarina do municipal. E queria que eu fosse bailarina. Eu odiava balé com todas as minhas forças. Sim. Mas eu amava a ginástica olímpica. E aí eu lembro, assim, tinha que acordar cedo pra ir pro balé, eu chorava, fazia mó drama, tinha dor de cabeça. Pra ginástica olímpica eu tava pronta, antes de ela acordar eu já tava pronta, sabe assim? Sim. Então eu sempre fui muito ligada, sempre gostei muito da atividade física. Quando eu fui crescendo, ficando mais velha, pensando, o que vou fazer da vida? Eu pensava em fazer educação física, eu queria trabalhar com esporte. Mas tinha uma questão que eu olhava em volta e falava, não conhecia um professor de educação física assim, bem, de vida. Sei. Todos meio ferrados, meio duros. Eu falava, gente… Aí na Dole eu fui fazer teatro. No Parque Lage, a gente tinha um grupo incrível. Olha a apresentadora aí. A gente tinha um grupo incrível no Parque Lage. Foi um movimento incrível que rolou nos anos 90 ali no Parque Lage, que a gente fazia peças itinerantes. Era um grupo muito legal. Só adolescentes, jovens, e a gente fazia tudo. Cenário, figurino, a gente compunha as músicas, a gente fazia tudo da peça acontecer. E era um grupo muito fechadão. E todos os meus amigos ali, eu fazia comunicação na PUC ou design na PUC. Falei, bom, design não tem nada a ver comigo. Meu irmão já fazia design. Eu falei, comunicação, acho que é a minha onda. Saí da área do esporte. E eu fui uma aluna na escola muito fora do padrão. No sentido de que eu não era uma boa aluna. Tipo, Adorei esse eufemismo. Fora do padrão. fora do padrão. Era muito difícil pra mim passar de ano. E eu usava de todas as técnicas possíveis. Desde o tipo, muito amiga dos professores. Os professores me adoravam. Os meus amigos… Eu era muito sociável. Colava muito. E eu dava o meu jeito de passar de ano. Fazia trabalho. Tava sempre ali no perrengue pra passar de ano. E eu falava pro meu pai que quando eu fosse pra faculdade… as coisas iam fazer sentido, eu ia estar estudando uma coisa que eu escolhi. Sim. Que aquelas coisas da escola, nada fazia sentido pra mim. E eu continuo pensando um pouco isso, tá? Sim, a educação Por formal isso que, com os meus filhos, eu tenho uma ligação, a escola, a minha relação com meus filhos e escola é bem fora do padrão, no sentido de que tipo, tem que passar. Tem que passar de ano, tem que sair desse lugar que é tão, pra mim… encaixotador. Bom, fui fazer faculdade de comunicação… E aí eu repeti 5 das 7 matérias que eu fazia. No primeiro período? No primeiro período. Aí eu falei, caraca, acho que eu tô no lugar errado, né? Porque pensa, o que eu vou falar pro meu pai? E aí, faculdade, já não tem mais boletim que o pai tem que assinar. Meu pai podia ficar ali, não saber de nenhuma nota minha. Mas era uma coisa, eu falei, isso aqui não vai dar certo. Não tá legal. Aí voltei, falei, cara, o que eu vou fazer? Eu já tinha saído do teatro. Nessa mesma virada eu saí do teatro, comecei a pensar e voltar para o que eu vou fazer da vida. Voltei para a educação física, voltei para a coisa do esporte. E aí eu tinha feito uma virada nessa época do teatro, a gente viajava muito, a gente tinha muito essa coisa de desenvolver muito a autonomia da gente sair, correr, fazer comida. Então a gente viajava, a gente tinha que se virar para fazer a nossa comida. A gente ia para casa do fulano ensaiar, a gente se virava, não tinha essa onda de iFood, ficar pedindo comida. Então a gente tinha que fazer. E tinha uma amiga minha que cozinhava muito. E era impressionante, assim, ela cozinhava para 20.
adolescentes que nem ela. E que não é fácil, Como né, é que cozinhar pra muita essa mulher gente. tem a manha de cozinhar assim? E era comida boa, era comida caseira. E eram alguns legumes que eu nunca tinha visto na vida. Por exemplo, berinjela eu conheci com 17 anos na casa dessa minha amiga. E eu falei, cara... Aí eu comecei a ouvir falar de nutrição. Falei, olha, então eu vou fazer nutrição esportiva. E aí eu fui pra faculdade a fim de fazer nutrição esportiva. E cheguei lá, tinha uma matéria letiva de nutrição esportiva. Em paralelo à faculdade, eu comecei a fazer capoeira. Entrei na capoeira junto com a faculdade. E como eu tinha sido atleta de ginástica olímpica, fiz saltos ornamentais durante anos. Sim. Depois dos saltos, eu migrei para acrobacia, circo. Então eu tinha Teve uma mega tenho uma facilidade, habilidade corporal. Meu corpo me obedece direitinho, assim, né? Então quando eu cheguei na capoeira, eu sabia fazer tudo. Sim. Menos jogar capoeira, né? Eu sabia Mas todas fazer as estripulias. o treino. Pô, quem me olhava treinando falava, caraca, essa mulher joga muito. Porque minha perna ia pra todos os lados, eu fazia tudo pra... Na hora da roda, do jogo, eu não entendia nada daquela linguagem. Então eu tomava muito sarrafo. Nessa eu fui ficando ninja rápido. Rápido eu aprendi o esquema. Com 1 ano de capoeira, eu tava dando aula de capoeira pra criança. Porque aí tinha isso, assim, tinha um cara que era mais velho, que entendia de todos os fundamentos da capoeira, e eu era que ficava ali com ele ajudando a galera. Ó, bota a mão aqui, bota o pé pra lá. Eu tinha a manha de ajudar as crianças a fazerem aqueles movimentos. Você gostava de crianças? Então, foi aí o meu primeiro momento com as crianças. Foi dando Antes aula de você nunca capoeira. tinha pensado nisso? Nunca tinha pensado em trabalhar com criança. Eu fui ali porque era a oportunidade de ter o Seu meu dinheirinho. forrozinho garantido, sabe assim? Sim. Meu pai pagava a minha faculdade, eu tinha que ir pro forró, né? Tinha que dar os meus rolês. E não tinha grana. Então, falei, cara, capoeira é uma oportunidade para eu ganhar esse dinheiro do meu dia a dia. E foi assim, fiz paralelo à faculdade, eu dei aula de capoeira. Eu ia pra faculdade com um berimbau debaixo do braço. Fazia minhas aulinhas. E na faculdade de nutrição, eu era muito boa aluna. Eu era muito boa aluna mesmo, assim. E aí você já se deu conta que você estava no lugar certo? E aí eu comecei a entender que aquilo era fácil pra mim. Sim. E eu vou te falar, cara, tem uma história que eu realmente falei, cara, algumas histórias da faculdade, assim. Mas tem 2 que eu lembro com muita clareza do tipo, eu tô no lugar certo. Primeira aula de anatomia, tinha uma bancadona, tipo essa assim, mais larga. E o professor fez uma pegadinha, ele jogou um esqueleto humano, todo bagunçado em cima, e falou, montem, é um quebra-cabeça. Cara, eu sabia aonde moravam aqueles ossos. Eu sabia montar aquele esqueleto humano. E eu vi amigas minhas da faculdade, né, colegas de turma, sem noção do que era o quê. Pegava um fêmur e ficava, tipo, amor, o fêmur é o maior, não tem como caber no braço. Tipo, pra mim era muito fácil montar aquele quebra-cabeça. Aí eu falei, cara, como é que eu sei isso? Da onde eu sei isso? É uma consciência também corporal, né? Eu acho que assim, muitas coisas, né? Sim. A coisa da atividade física traz um pouco essa consciência, os termos do... Né? Eu fui atleta mesmo, treinava, competia. Então, eu sabia onde é que era o tríceps, o quadríceps. Eu precisava malhar pra saber como é que eram o abdômen, a dorsal. Eu tinha um entendimento... Nomes que pra outras pessoas... Que eram familiares. Meu pai era médico. Meu pai era médico e meu pai dava muitas aulas. Eu adorava ficar com ele escolhendo as fotos do que ele ia botar. Ele dava aulas de quê? Meu pai era cirurgião pediátrico oncológico. Uau. Pensa. Então ele dava aulas sobre tumores em criança. E eu escolhia com ele os tumores. Ele ficava me mostrando foto dos tumores. Eu achava o máximo, adorava. Então isso foi muito fácil pra mim estar ali. E uma outra história que eu amo... Ju, eu falo sem parar, você pode me Mas eu interromper, adoro, graças a Deus. Pelo amor de Deus. Pior é quando chega alguém aqui que não fala e eu tenho que ficar fazendo estripulias. Eu vou emendando tipo uma na outra. ginástica. Pra pessoa falar alguma coisa. Arrancar alguma coisa dali. Sim. E a outra história que eu amo, que é bem a minha cara, a gente tinha aula de patologia. Patologia era a prova, prova. Era assim, era uma bancadona, microscópios na bancada, e do lado tinha uma ficha. Que você olhava no microscópio, você tinha que preencher qual eram aquelas perguntas. Qual era o patogênio, qual era o bicho, qual era a fonte, como que ele foi cultivado ali para proliferar daquela, qual foi a técnica usada, qual era que tinha, qual era o remédio que dava para matar o bicho, como é que o bicho, qual era o hospedeiro do bicho. Tinha que olhar ali naquele microscópio, entender qual era o bicho e o que aquele bicho fazia. Beleza. Acho a Sônia Hirsch maravilhosa, sou muito fã dela, né? E ela tem um livro maravilhoso que se chama Almanaque dos Bichos que Dão em Gente.
que só fala dos bichos que dão gente. E eu amava as ilustrações. Eu ficava. Então, assim, o meu livro de patologia era esse. Não era o livro de patologia da escola. Então eu ficava no ônibus, vendo aqueles bichinhos, os desenhos. Sei que eu fui, na véspera, fui pro forró. No dia seguinte era a prova de patologia. E eu cheguei do forró, sei lá, 4 horas da manhã, e a prova era às 7h30. Cheguei na faculdade, as minhas amigas assim, cara, viramos a noite. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Red Bull, porque as minhas amigas tinham tomado Red Bull para virar a noite estudando. E eu tinha virado a noite no forró. Forroseando. Eu falei, cara, ferrou, vou me dar muito mal nessa prova. Vou me dar muito mal nessa prova. Eu não estudei nada. Eu só fico folheando aquele livro de desenhos da Sônia Ist de bicho. Eu tirei 9,80 nessa prova. Eu praticamente gabaritei a prova. Sim. Eu falei, cara, eu tô no lugar certo. Legal. De algum jeito, essas coisas estão as entrando, mensagens estão fazendo foram sendo sentido. claras, né? E eu não preciso me matar de estudar. Eu não sou. Eu gostaria. Eu penso, gente, imagina se eu estudasse. Sim. Mas eu sou essa pessoa que tem esse conhecimento empírico. É uma inteligência, e eu gosto, né? Também, essa Capim. inteligência de... Eu acho que é saber onde a gente... O que faz aplica a sentido pra informação. gente. O que é... Isso é fácil pra mim. Então, só por causa disso, é menos Você importante? sabe que eu demorei pra entender que isso tem valor, né? Valorizar, né? Durante muito tempo eu achava que alguma hora iam descobrir que eu era uma farsa. Aham. Né? Porque você não era a intelectual Porque eu não que era- estudava 25 horas pra... Porque eu não era mais intelectual, porque eu não era que tinha lido mais livros, porque eu não era mais... Eu mas acho fascinante, porque desconstrói toda aquela nossa educação que a gente recebeu. E aí, quando eu comecei a trabalhar com as crianças, e foi engraçado porque enquanto eu estava na faculdade, eu ainda queria fazer nutrição esportiva. Eu ainda não tinha, Sim. apesar de estar ali trabalhando com as crianças na capoeira no paralelo, eu ainda não tinha migrado para esse universo. Eu ainda achava que eu ia para nutrição esportiva. Eu cheguei a fazer estágio como uma nutricionista esportiva, que era nutricionista do Botafogo. Eu fui seguindo um pouco essa carreira. Até que quando eu me formei mesmo, eu fui entregar o meu convite de formatura para a diretora da escola que eu dava aula de capoeira. Aí ela falou, olha, a nutricionista passou pro mestrado, ano que vem não vai estar aqui, você não quer assumir? Aí eu falei, bom, primeiro emprego, né, a escola que eu já conheço todo mundo, as crianças já me conhecem, vai ser, é aqui, vou. Sim. E aí foi As muito... portas foram se abrindo e te Exatamente, puxando, né? exatamente. Não foi você que Tipo, escolheu. exatamente. Você foi escolhida. Foram me puxando. E aí foi muito legal, que aí eu... Nessa escolinha, que era uma escola pequena, aqui no Leblon, aqui do lado, Espaço Educação. Ah, sim. Era uma escola super pequenininha, assim, mas foi tão importante para mim entender ali. Foi ali que eu entendi o processo. Porque o que a gente aprende na faculdade de nutrição? Fazer conta. Fazer conta de carboidrato, glicose, né? Quanto de lipídio, de carboidrato, de gordura, proteína, e as vitaminas e os minerais, o quanto você gasta, sua idade, peso, altura. Sim. Faz todas essas contas para calcular uma dieta perfeita. E as crianças não comem as contas que a gente faz. As crianças não comem esses números, elas não comem os nossos Maravilhoso, planejamentos. as crianças não comem esses números, Não comem. Então, o que adianta eu saber que uma criança precisa comer brócolis se a criança chega lá e fala, não, eu não gosto de verdinho. Aí eu falei, ih, cara, tem alguma coisa aí que não tem nada a ver com aquilo que eu aprendi na faculdade. Aí a minha primeira ideia foi fazer aula de culinária. Eu falei, cara, eu preciso fazer uma aula de culinária com essas crianças. A diretora falou, não temos essa opção. Não temos horário na grade, não temos espaço adequado, não temos... Você gostava de cozinhar? Eu me virava na cozinha. Sim. Eu sempre fui muito de me virar, e principalmente quando eu entrei na faculdade. A faculdade era integral. Então eu passava o dia, eu acordava cedo, dava aula de capoeira de manhã, ia pra faculdade, tinha aula o dia inteiro, voltava, dava aula, treinava, passava o dia inteiro na rua. Então eu tinha que fazer, e eu não tinha grana pra ficar comendo na rua todo dia. Então eu fazia comida pra mim, pra eu levar pra faculdade, pra eu levar pra rua. Nessa eu fui aprendendo truques e coisinhas que dava pra deixar na bolsa o dia inteiro, que não funcionava, o que funcionava. Então nessa eu aprendi que molho de salada tem que ser à parte, porque quando eu botava o molho, murchava, ficava aquela coisa horrorosa. Então eu fui aprendendo a me virar mais na cozinha justo enquanto eu fazia faculdade mesmo. Mas aí voltando pra escola, fui vetada de fazer aula de culinária. Eu falei, cara, então tá. Aí eu peguei, as escolas têm aqueles tanques com um monte de torneirinha que as crianças lavam mão. Peguei um balde de cenoura, sentei ali e vou lavar cenoura. Aí no outro dia eu lavava tomate. No outro dia, Capim, o que você tá fazendo? Tô lavando alface, quer me ajudar?
tô lavando cenoura, quer me ajudar? Uhum. E eu fui sacando que as crianças que se aproximavam e queriam me ajudar, topavam botar a cenoura que elas tinham lavado no prato. Topavam botar o alface que elas tinham me ajudado a rasgar. Porque nesse prato. momento você só fazia o cardápio para as crianças comerem. Só Você fazia o não cardápio. tinha essa interação. Não tinha. Nutricionista não era isso. A nutricionista de escola naquela época era isso. Fazia lista de compras, fazia o cardápio e Aham. organizava ali para a comida ficar pronta. Não tinha muita interação com a criança. Comecei a fazer assim, sei que, aí daqui a pouco vem uma mãe e fala: Capim, eu quero saber o que tem na cenoura da escola. Porque o meu filho diz que a cenoura da escola é mais gostosa do que a de casa. Eu falei: então vamos descobrir que cenoura é essa. Aquela cenoura que a gente fez, não sei o quê. Era uma cenoura crua ralada. Eu falei: cara, uma cenoura crua ralada, mas foi ele que me ajudou a ralar. É a cenoura que ele fez. A cenoura que ele botou a mãozinha dele lá. É essa. Aí foi o seu... Aí eu falei: cara, Foi aí o seu é que tá o insight, limite. Essas seu- crianças precisam se envolver com o alimento. Aí essa mãe falou assim: queria levar lá no seu consultório pra ver se você dá umas dicas. Você já estava atendendo o consultório? Vou te acabar de me formar. 6 meses de formada. Imagina. Pois é. Só que malandra, né? Capoeira na alma. Ginga! Então, deixa eu te falar, eu vou na sua casa. Eu vou na sua casa, eu não tenho consultório, mas eu faço atendimento na sua casa. E vamos falar que isso é 25 anos atrás, tá, Ju? Não existia personal diet, não existia essa coisa estava muito, muito começando aí Aí eu fui Até na casa a educação dela. alimentar era uma coisa bem não. embrionária. Nutrição era dieta. Dieta restritiva. Ficar magro, dieta da capricho. Exatamente. Aí quando eu cheguei na casa dessa primeira criança, eu falei... Aí meu mundo caiu. Aí caiu a ficha assim, tipo... O que eu tô fazendo aqui? É isso mesmo que eu quero brincar, é disso mesmo que Porque eu entendi que era um caos. Não tinha como aquela criança comer bem. Porque era o pai bravo de um lado, a mãe desesperada do outro, a babá sem saber o que fazia. Era um caus na hora da refeição. Mas na hora da refeição? Ah, tá. Então ficava o menino ali: eu não quero, não gosto, não quero. Para, já falei que tem que comer. Eu não quero mais saber disso. E vai, o pai bate a porta. Falei: gente, na minha casa nunca foi assim. Na minha casa é o que temos, come aí. Uhum. Eu sou a caçula. Mas você comia bem? Eu sempre comi muito bem. Sempre comeu muito Sempre bem. fui de boa pra comer, assim, de experimentar. Nunca tive fruta, eu sempre amei. E legumes eu sempre comia ali o basicão. Eu fui melhorando mesmo ao longo da vida, porque também tinha, assim, era o que tinha: alface, tomate, Sim. chuchu, abobrinha. O básico eu sempre comia. Nem todas as casas podem ter essa variedade de legumes e verduras. A gente tem exato. que fazer um recorte Mas, social. mas tem uma coisa, por exemplo, meu irmão mais velho sempre foi muito ruim de comer. Sim. Meu irmão não come legumes e verduras. Hoje ele come na sopa. Pra ele comer, ele tira onda Batido. comigo. Pô, Capinha, eu como tudo, é só bater que eu como. Ele come sem aquela ver. maçaroca nojenta. Eu acho nojento, mas Eu ele também. come. Tá lá. Então, assim, eu nessa vez que eu fui na casa dessa família, eu me dei conta de que o buraco era muito mais embaixo. E de que tinha que ter um envolvimento. Aquela criança, ela não estava sendo vista, ela não estava sendo escutada, ela não estava sendo respeitada. Ela estava sendo oprimida, de certa forma, sabe? Era uma situação de violência, né? A hora da refeição. Com certeza. Para muitas famílias, Sim. Muito, 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 muito. Ainda hoje É eu muito pego louco, muito né? caso, assim. Tem muita sombra envolvida nessa relação com a E comida. às vezes são coisas muito simples, né, Ju? Você forçar uma criança a comer... Vai, come, É bizarro. come. E fica com a colher na frente da criança, assim. Pra mim, isso é uma falta de respeito tão bizarra. Porque, assim, quando que a gente come sem estar com fome? Não, é só Que colocar um adulto no lugar da criança. quando tá sem fome. Você faria isso com a sua, sei lá... Tipo, não faz nenhum sentido você forçar um adulto a comer. E aí, quando você vai pro outro extremo, que é um bebê, você fala: cara, como que você força um bebê a mamar mais do que ele quer? É impossível. Sim. É impossível, nem no peito, nem na mamadeira. O bebê tá satisfeito, ele vira cara. Ele não vai pegar o peito de novo se ele estiver satisfeito. E ele não vai pegar a mamadeira de novo se ele estiver satisfeito. Ele vai parar de mamar. Então, se a gente consegue ter esse lugar de cuidado, de escuta atenta, de percepção que aquela criança é um outro ser humano, que tem outros desejos, outras preferências, outros quereres diferentes do que a gente quer e acha que é o melhor para ele, a gente começa um diálogo aí para construir o que é o melhor para você, que você acha, o que eu acho e o que é esse lugar comum que a gente tem que ir construindo junto. Porque,
criança também não tem discernimento pra saber o que é melhor pra ela, né? Isso. Que aí são os dois lados da moeda, né? A violência, a imposição, o tem que comer, goela abaixo. E a outra E a come o que permissividade quiser. total. Come o que quiser, come só besteira. Não quero me estressar. Ju, Não. você sabe que uma vez no Socorro, quando eu gravava o Socorro, eu tive uma vez uma Calma aí que eu quero personagem. saber como é que você foi parar na televisão, Ah, gente. eu vou te contar, mas é porque essa história ela é tão Impactante. impressionante, assim. Muitas histórias do Socorro muito Sim. impressionantes, né? Peguei ali casos muito sérios. Mas eu lembro de uma que a filha estava com a glicemia a 470. Eu nunca tinha visto uma glicemia tão alta. Pra você ter uma noção, o ideal é a gente ficar ali entre os 70 e 80 de glicose, tá? O limite é 99. Passou de 99, você tá ali, ficar ligada se não tá diabética. Passou de 100, você tem que ficar ligada se não tá pré-diabética. E essa menina tinha 470 de glicose. Quando eu vi o exame, eu falei, gente, essa menina tá viva. Não é possível. Vamos refazer o exame, pode ter dado erro. Aí Sim. a gente refez o exame, veio 320. Eu falei, gente, tem algo. Cara, essa menina, pelo amor de Deus. No que a gente foi refazer o exame, a mãe saiu da clínica, parou. Você tem que fazer o exame de glicose em jejum. Levou a menina em jejum pra clínica, fez, coletou o sangue, saiu dali, entrou numa padaria e comprou uma torta de limão. E a gente falou, cara, como assim? Ela tá de jejum, você vai dar uma torta de limão, ela tem que tomar café da manhã, comer uma fruta, um suco. Aí ela falou assim, gente, esse negócio aí, eu falei com o médico se disse que agora não vai dar muito problema não, que só quando ela estiver lá para uns 20, 30 anos, e aí o problema já não é mais meu. Nossa. É como se eu ouvi uma mãe falar isso e não tem vontade de esganar essa mãe. É. Não dá pra esganar essa mãe, porque essa mãe não tem noção do que tá acontecendo com a É. filha dela. Ela não tem noção do risco que a filha dela tá correndo. Então, precisa acalmar. Isso foi um aprendizado Sim. gigante que eu tive no Socorro. As primeiras temporadas eu falava, gente, como Você é que eu queria não voar vou em cima das matar famílias. essas famílias? E no fundo você entendeu que o sistema era muito maior, né? Exatamente. Que o vilão tava lá em cima. E aí, aos poucos, você vai entendendo. Você fala, essas famílias também não têm orientação. vítimas, essas né? famílias também são vítimas. Essas famílias também precisam de acolhimento, de ajuda, para encontrar caminhos diferentes para seguir. E aí, esse é o meu trabalho, ajudar essas famílias a encontrar caminhos com leveza para falar Sim. sobre E alimentação é muito infantil. terapêutico, né? Muito. Mas calma, voltamos lá. Primeira casa que você chegou, entrou e viu que era caótico. Aham. Caíram todas as suas fichas, você entendeu que era uma questão complexa familiar, né? Não era simplesmente a escolha da comida. Não. E aí você falou, é isso mesmo que eu quero? Aí o que aconteceu? Essa criança, ela já me adorava, porque eu era professora de capoeira. Ela já curtia, eu já tinha um vínculo com ela. Aham. E ali na casa dela, a gente começou a brincar de culinária, conhecer as comidas. Então eu ia pra feira, a gente ia pra feira, escolhia o que ele queria, a gente ia pra casa, ralava, fazia comida. E aí ele provava. E ele foi quebrando essa resistência, foi criando esse vínculo de leveza. Aí a mãe do amigo, quando eu vi, eu falei, caramba, temos uma galera precisando dessa ajuda. E aí foi assim. E aí você entendeu que você era nutricionista Aí, infantil. Não demorou, cara. Eu bati o martelo mesmo. Vou te falar. Quando acabou o Socorro. Jura? Quando acabou o Socorro, eu falei, eu não atendo mais adulto. Ali eu falei, não atendo mais adulto. Eu achei que tinha sido antes. Não. Durante o Socorro, eu ainda trabalhava bastante com adulto. Ah, é? Eu Mas como você tentava foi parar na esquivar. televisão? Nossa conhecida Ana Abreu. Um dia bate lá em casa e fala, Capim, cara, eu tô começando a escrever roteiros. Sim. A Ana, eu conheci a Ana, eu tinha 14 anos quando eu conheci a Ana Abreu e ela era namorada do meu irmão. Eu era a irmã mais Babado, nova. adoro. Sabe a irmã mais nova pentelha? Sim. Aí a gente se reencontrou nesse grupo de teatro, lá do Parque Lage, Sim. na adolescência. E depois tivemos filhos muito próximos. Os nossos filhos batem muito a idade. Então a gente foi aquela mãe muito próxima, assim, parceirona. E aí uma hora ela virou e falou, cara, eu tô começando a escrever uns roteiros. E eu tinha participado de 2 programas do GNT como especialista, dando entrevista, assim, Tá. me achando uma louca. Sobre de nutrição fazer, infantil. Sobre nutrição infantil. Aham. Nessa época eu dava muita aula de culinária para crianças. Eu fazia aula de culinária das crianças na minha casa. Eu tinha 2 turmas Olha de... só, como ela é um polvo. Então você já estava atendendo famílias, dando aula de culinária na sua casa. Isso. E ainda na escola. E ainda na escola, exatamente. Aham. E dava aula de capoeira, tudo junto. Gente. Aí a Ana Abreu veio e falou, pô,
a gente está querendo desenvolver. O GNT veio com uma encomenda, querendo fazer um programa para falar sobre a alimentação das crianças. Você não quer me ajudar a desenvolver? Claro, vem cá, a gente Até então sentou. você ia escrever junto com ela? Eu ia estar com ela ali de Sim, consultora massa. nutricional, de tentando direcionar ali os conteúdos, como que a gente poderia abordar os conteúdos com a apresentadora. A gente pensou, a Astrid pode apresentar um formato assim, a gente pensou um formato, a Cynthia Howlett era apresentadora ainda na época. Sim. A gente foi pensando nas apresentadoras do GNT e qual era um formato que funcionaria, uma coisa mais revista, uma coisa mais assim, uma coisa mais assim. Beleza. Aí a Ana saiu lá de casa com uns 2 ou 3 formatos debaixo do braço. E sim, sem brincadeira, assim, ela levantou, ai, minha amiga, valeu, foi demais, não sei o que, beijar. Eu falei, Ana, sabe uma coisa que eu ia achar muito legal? Ela falou assim, cara, eu acho que ia ser legal um programa que mostrasse esse trabalho que eu faço na casa das pessoas. Ela começou, eu falei, cara, eu acho que ia ser legal mostrar que criança também pode comer bem. Que é possível uma criança comer bem. Porque a gente fica o tempo inteiro com esse relato de que criança não come, de que criança não gosta de verdinho, que criança é chata pra comer. Mas, cara, eu faço um trabalho na casa das pessoas que é possível a criança achar legal comer bem. Aí ela olhou pra mim e falou assim, agora você quer ser apresentadora? Eu falei, não, assim, tipo, sei lá. né? E nem era assim, era tipo, eu queria mostrar que era possível comer bem, sabe? Eu não queria que a gente ficasse só dizendo como era difícil, como era chato, como era, sabe? Você como queria todas levar as pra mais questões. gente Eu aquele queria trabalho que você falar, já tava olha fazendo. Só, é possível ser legal. Ela vai pra reunião no GNT, e o GNT fala, é legal, mas ainda não é isso. Aí a Ana mandou, do jeito que eu mandei pra ela, falou assim, gente, ó, a Capim tem um trabalho que é assim, assado, ela vai na casa das pessoas, ela ajuda, né? E as crianças que passam a comer. Ué, a gente não pode fazer um reality disso? Talvez, ela tope, mas ela claro, ela manda bem, ela fica bem na câmera, ela funciona, não sei o quê, vê se ela topa. Ela já saiu dessa reunião com uma verba pra gente fazer um piloto. E foi uma loucura. Mas é muito louco que as coisas acontecem assim na sua vida, né? As coisas acontecem. É verdade. Vão acontecendo. Se você perceber, as coisas. Não foi você que ficou aí, sabe? Batendo cabeça, indo Não, atrás. eu nunca imaginei. Você sabe o que é engraçado? Falar isso que eu lembro de eu criança, voltando do treino, quando eu fazia saltos ornamentais. Eu lembro muito de eu atravessando a rua ali na casa, perto da casa da minha mãe, perto do bombeiro, eu pensando assim, cara, sabia que eu acho que um dia eu vou ser famosa? Mas, pô, eu canto muito mal. Eu não sou tão boa atriz assim, cara. Acho que não vai dar, não. Mas em algum momento, eu achei, como que eu imaginar que através da nutrição eu ia virar uma apresentadora de televisão. Pois é. Famosa. Maravilhosa. Mas e aí fizeram um piloto. Aí fizemos o piloto, que foi uma loucura, porque quando eu soltei isso pra Ana, eu achei que era isso, né? Vinha 2, 3 câmeras atrás de mim e ia mostrar como é que eu faço Aquilo meu trabalho. Aquilo que você já fazia. O que eu já faço. Muito. Só que não, né, amor? São 30 pessoas. Sim. São 3. Cabeleireiro, maquiagem, figurino, diretor, assistente, câmera, luz, som, áudio, né? É uma galera. Na casa daquelas pessoas que muitas vezes era o tamanho dessa mesa. Sim. Então, assim, eram. E quem escolhiam as pessoas? Cara, os era clientinhos? muito difícil. A gente tinha uma equipe de pesquisa. A equipe fazia essa primeira pesquisa, passava por mim e pela Ana. A gente dava uma geral, porque tinha uma questão que era o seguinte: tinha que ter não podia ser um caso muito grave, porque a gente tinha tempo para resolver. O piloto, por exemplo, eu tinha que resolver em uma semana. Nossa! Eu tinha uma semana para fazer o piloto de um moleque que só tomava mamadeira, comia nugget e biscoito recheado. Só. Quantos anos? Ele tinha 6 anos. Nossa. O café da manhã dele era mamadeira ou biscoito recheado. O almoço, nugget. O lanche, biscoito recheado. E o jantar, nugget ou macarrão instantâneo. E chegou a ficar com vontade de chorar. E aí, assim, aquela primeira semana do piloto foi um caos, porque eu falei, gente, era uma loucura. Eu cheguei a ter diretora oferecendo bombom pra criança comer o verdinho. Então, você pensa o perrengue que eu não passei naquele programa. Eu costumava dizer assim, que eu era querendo ajudar aquelas famílias e fazer o meu trabalho de nutricionista, enquanto tinha uma equipe de 50 pessoas fazendo um programa de TV. Mas que era podia isso. ser de arquitetura, de design. De fato, era isso. Né? Era Na isso. real, era isso. Era isso. Ao longo do tempo, eu fui também me apropriando dessa responsa, porque aí aconteceram muitas coisas, né? Famílias que desistiam no meio do caminho, famílias que a gente não conseguia ter as metas cumpridas. Esse menino você conseguiu? Esse menino, ele cumpriu as metas dele, mas ele não foi ao ar.
Porque eu era muito pé na porta, né? Eu acho que hoje em dia eu seria um pouco mais delicada com as mães, como eu falei. Eu tinha um pouco desse… Eu tinha essa Sim. pinimba, né? Eu não tinha tanta Eu acho que empatia o com as tempo mães. também, a gente vai amadurecendo, Maturidade, vai… total. Gente, eu caí de paraquedas numa produção televisiva de uma coisa grande. O GNT era um canal muito super grande. renomado na época, né? Então, assim, ainda é, claro que ainda é, mas tinha uma grade muito robusta ali no GNT. E eu tava chegando ali de paraquedas. Então, eu tinha uma armadura de uma marra, assim, que muitas vezes pode ter me prejudicado, eu acho, assim. Hoje em dia, eu acolho essas famílias de um jeito bem diferente. Acho que tem mais leveza no meu tratar hoje em dia, sabe? Que traz ainda mais resultado. Sim. Você ficou quanto tempo fazendo o A gente teve 11 temporadas, foram 5 anos e meio. Eram 2 por ano? 2 por ano. A gente foi mudando os formatos, né? A gente teve algumas questões com anunciantes, né? Porque tinha a limpa da Capim, lembra disso? Você ficava cortando tudo. Eu abri o armário e eu tirava tudo. Pegava o refrigerante e jogava no ralo. Muito bom. Né? Isso aqui é veneno, não pode ter em casa. Muito O bom. canal Você era uma showwoman, sim. Até esse personagem, brava, eu acho que fez sentido naquela época. Eu entendo. Sou assim. Sim. Eu sou brava. O que eu acho muito legal, né? Porque a gente tem esse estereótipo de pessoas para trabalharem com crianças doces, né? Mais suave. Eu gosto da sua firmeza. Acho que é o que eu sempre gostei. É isso. E esse personagem também é muito interessante. Que chega dizendo que tá errado mesmo e a criança respeita. Ju, e teve uma coisa ali com a gente que foi uma surpresa mesmo, assim. O GNT era um canal de adulto, mulher. E quando eu vi, eu tava sendo parada na rua por crianças. As crianças vão falar comigo: Capim, cara, seu programa é muito… Apresentadora infantil, a Xuxa. Tipo, eu falei, como é que é? Muito maneiro. Gente, eu entro na sua casa, eu invento um monte de regra, eu jogo tudo fora, que você gosta de comer fora e você me ama? Como é que é isso? É isso, é o lugar do contorno. A criança gosta. Muito. A criança gosta do contorno, do limite, da regra. Se sente ela segura. se sente segura. Exatamente. Então eu trazia pra elas ali um lugar de cara. Essa mulher sabe o que ela tá fazendo. Essa marra toda tem um lugar ali que ela sabe o que ela tá fazendo. Ela, de alguma forma, ela tá cuidando da gente aqui. Sim. Então, cara, eu virei mesmo essa pessoa. E criança esse ser generoso. Ele ama quem cuida, né? Eles amam. E eu amo eles, cara. Tipo, cara, sério. E você foi se apaixonando pelas crianças hoje sempre? Hoje em dia, eu olho… não existe eu estar em outro lugar, né? Pra mim, não tem como eu não trabalhar com criança. Não existe essa opção. E hoje eu olho e falo, cara, eu tenho esse borogodó mesmo. Sim. Qualquer criança do meu lado, eu vou dar um jeito dela interagir comigo. Sim. E aí, no Socorro, você… Teve casos, assim… a gente teve… Quer contar alguns dos mais… Cara, a gente teve um caso que eu sempre conto mesmo, porque ele é muito emblemático não só para a família, mas para mim. Foi um caso que transformou meu olhar diante das famílias mesmo. Isso, tudo que a gente está conversando aqui, esse caso, ele simboliza muito isso. Era uma menina que tinha, acho que 7, 8 anos, tinha um colesterol muito alto. E a mãe também muito despreocupada com isso, já tinha filhos mais velhos do que essa menina, que também sempre tiveram colesterol alto, ela sempre teve colesterol alto e nunca foi um problema. Genética. Então, é genético, não sei o quê. Então tinha meio um desleixo com essa questão da saúde. E a menina comia muito mal, e era uma menina respondona, sabe? Era uma menina bem difícil, assim. E aí eu fui começar a trabalhar, não sei o quê, eu fui lá na casa dela e fui fazer a dita limpa. E no que eu abri o armário, era uma quantidade de… A onda dessa menina, ela comia tudo com batata palha. Arroz, feijão, qualquer coisa tinha que ter batata palha. Então, a quantidade de batata palha que tinha na casa dessa pessoa era inacreditável. E a quantidade de temperos industrializados. Muito. Aqueles temperos de pozinho, de tabletinho. Tenebroso. E aquilo me arrepia mesmo, assim. Me arrepia, não, me dá… Gente, isso aqui é câncer em cubinho, câncer em pó, sabe? Não dá. E aí eu falei pra… O áudio deve estar enlouquecido, né? Que eu não paro de mexer. Não, ele é bom, amiga. E aí fica aqui essas… De onde é bom. O de onde é bom. A gente pode se mexer. Aí, eu fui fazer a limpa. Fui tirando tudo. E a mãe foi ficando
transtornada, porque aquela era a comida da família. Né? Eles tinham acabado de fazer compras da casa, então tinha ali a compra do mês e eu limpando. Sai todos esses macarrão instantâneo, sai pozinho, sai batata palha. Não, mas meu marido come, meus outros filhos comem. Você tá trabalhando só com a Júlia, não é pra tirar de todo mundo. Falei, não vai rolar. Se tiver em casa, ela vai comer, eu tenho que tirar. E ela falou, cara, não, você não vai tirar essa comida da minha casa. Como assim? Isso tudo foi filmado? Foi pro ar? E aí eu lembro de eu olhar no olho do fundo e falei, cara, então eu não posso fazer nada por você. Virei as costas e fui embora. Se você quiser me ajuda, eu tô lá embaixo. E fui embora. O diretor veio desesperado atrás de mim. E esse episódio era num formato que a gente fazia do condomínio. Eram várias famílias do mesmo condomínio. Então a gente fazia muitas ações em grupo. Ao longo da temporada. Cada episódio era específico de uma criança, Sim. mas ao longo da temporada tinha o arco dramático do grupo. Sim. Então, se aquela família desistisse, a gente já tinha um monte de cena gravada com o grupo. E que aquela família não ia poder chegar até o final. Então, era um BO, aquela família dar ruim, naquele formato, que era muito difícil. E o diretor veio desesperado. Capim, você vai ter que devolver, você vai ter que deixar as coisas. Eu falei, cara, olha só, ou ela quer me ajuda, ou ela não quer me ajuda. Ou a gente vai fazer do jeito que eu sei, ou a gente não vai. Eu não sei fazer de outro jeito. Isso. No tempo que a gente tem do programa, no formato, no cronograma, é desse jeito que eu sei fazer, bicho. Senão, eu não garanto. Você vai dar bombom pra ela comer o verdinho depois? Não vai rolar. Cara, foi Não, esse dia foi muito desesperador, porque era tipo Dia dos Namorados. A gente gravou até tal hora, a gente teve que correr pra produtora pra dizer o que a gente vai fazer, porque a mãe não queria mais participar do programa. Quando você foi embora, ela não foi atrás, nesse momento? Não foi atrás. Cheguei no dia seguinte, falei, e agora? Aí o diretor queria ir conversar com a mãe. E eu falei, você não vai conversar com ela sozinha. Eu já conhecia esse diretor, já era macaco velho. Eu sabia que ele era malandro e que ele tinha umas artimanhas que eu não concordava tanto. Eu falei, você não vai falar com ela sozinha. Você não vai falar com ela sozinha. Eu vou lá com você. Aí, bom, sei que a mãe topou conversar comigo sem câmera. E eu fui lá conversar com essa mãe sem câmera. Sim. Pra gente tentar chegar num acordo e entender se ia dar pra fazer ou não o programa. E foi uma das conversas mais lindas que eu já tive com mãe. Porque ela abriu ali uma fragilidade dela. Sim. De falar, cara, isso foi o que eu aprendi a comer. Na minha casa, batata palha, quando a minha mãe trazia batata palha pra gente, era festa. Sim. Ela conseguiu comprar um pacotinho de batata palha. E a gente tinha que dividir entre os 5 irmãos. Quando tinha um frango desse, em pozinho, pronto no saco pra você, né? Não é um franguinho maneiro, um frango desse chechelento, cheio de pozinho, que compra na embalagem, só mete no forno e tá pronto. Era festa. Cara, era festa, Capim. Isso pra mim é abundância. Pra mim é eu conquistando coisas pra oferecer. Cara, aquela mulher me destruiu. Sim. De um jeito. Que é isso, é trazer esse contexto que muitas vezes a gente da Zona Sul do Rio de Janeiro não se dá conta. Desse lugar de falta de comida. Isso. E como que eu tava falando pra aquela mãe que rala pra conseguir comer a batata palha? Porque é batata. Sim. É batata. É um legume. E que pra ela era uma grande conquista, Era uma né? grande Oferecer conquista. isso Eu pra tava família. dizendo pra ela que ela tava matando a filha dela, dando aquilo pra ela. Então, ali foi uma virada de chave de acolhimento dela ela me acolheu no momento de falar, caraca, eu não sei fazer. Você vai ter que aprender a fazer de outro jeito, Capim, porque desse jeito comigo eu não desço, não. Aí eu falei, cara, vamos nessa, a gente vai fazer de outro jeito. Eu vou pegar esse seu frango no saco, que era o mote da família, era o frango do saco, que ela enfiava o frango num saco de plástico, metia um pozinho lá dentro, amarrava o plástico, botava no forno e estava pronto. E eu ficava assim, caraca, bicho, frango no plástico, com um pozinho, desespero. Bom, sei que ela voltou pro programa. A gente fez um frango com pozinhos de temperos naturais, que virou o mote. Eu sei que eu encontrei com essa mulher anos depois, numa maratona, que eu nem corro. Eu fui correr uma maratona, sei lá o que eu fui fazer nessa maratona. Quando chegou no fim da maratona, ela tava me esperando. Ela falou, eu tô aqui te esperando, que eu cheguei primeiro, né? Eu falei, caraca, você correu, eu corri. Cheguei primeiro, né, Capim? Porque desde que você foi lá em casa, nunca mais teve batata frita, batata palha na minha casa. Nunca mais entrou pozinho.
Todo mundo, ela botou os outros filhos que comiam Sim. mal também no prato. Todo mundo tem 5 cores no prato. O marido dela, eu nem reconheci, ele tinha emagrecido 15 quilos. Só de botar 5 cores no prato e tirar a batata palha do dia a dia. Ele emagreceu 15 quilos. Ela tinha emagrecido 8. Chocante. Aí entraram numa de fazer atividade. Então, aquela família, depois de anos do programa já ter ido ao ar, eu reencontrei. Aí eu falei, caraca, bicho, o que eu tô fazendo ali é muito mais do que um programa de TV. Muito mais que um programa de TV e muito mais do que escolher comida para as pessoas comerem. De fato, a gente tá transformando a vida dessas pessoas. Muito. Mesmo. O Socorro estreou em 2013. O QGNT era basicamente canal por assinatura. Ganhava pela Sim. assinatura. A gente pagava e ele ganhava aquilo. Então, praticamente não tinha comercial. Né? Que nem quando começou o YouTube, não tinha propaganda. Sim. Né? Ganhava pelos likes. Né? Não tinha propaganda merchan no GNT. Aí eu comecei a jogar refrigerante no ralo. Comecei a jogar salgadinhos xixelentitos no lixo. Os anunciantes não acharam muita graça. Não. Começaram a falar, Não quero anunciar nesse canal ainda. Vamos anunciar nesse canal. Teve uma marca de refrigerante que foi anunciar no canal. Vamos, o que essa menina tá fazendo jogando refrigerante no ralo? Ela tá louca, né? Vamos lá. Gente, olha eu explanando geral. Maravilhosa, Foi lá, transgressora. E foi aí? lá, e aí queriam fazer uma campanha comigo. O canal falou, não vai rolar. Pegaram outros artistas do canal. E a campanha era vinculada no intervalo do meu programa. Então tava eu lá jogando refrigerante no ralo no programa e aquele refrigerante reunindo a família em volta da mesa no intervalo. E aí? E aí Conflito a gente de foi interesses criando mandou conflito lembranças. de interesse. A gente foi esquivando, porque aí a gente foi criando outros formatos do Socorro. Uhum. Teve a Casa da Capim, que as crianças iam pra minha casa. E essa era muito legal. Porque isso é uma frase que eu ouço. Vou mandar você pra Casa da Capim. Eu virei ameaça nacional, né? Ou vou chamar a Capim aqui, eu vou te mandar pra Casa da Capim. Isso era um clássico. E eu falava muito isso pra mim. Eu falei, para de mentir pra criança, eu não vou na sua casa. As pessoas na rua me paravam, já falei, ela que eu vou mandar lá em casa. Eu falei, não vai, amor, eu não vou na sua casa. Não tá rolando mais esse serviço. Então vai ficar ameaçando a criança. E a outra, vou mandar você pra Casa da Capim. Nessa eu vou mandar pra Casa da Capim, a gente pegou esse mote e falou, vamos fazer a Casa da Capim. E era muito legal também. Esse não tinha conflito com os anunciantes, porque aí era a minha casa, tinha só o que eu deixava ter, né? E aí era muito legal. E eles ficavam lá se relacionando, que é um pouco o que você faz na colônia, né? É o que eu faço na colônia, exatamente. A colônia é bem antes do Socorro, né? A colônia já existia bem antes. A colônia já existia desde... Acho que a primeira vez que eu fiz colônia foi em 2009. Caramba, que legal. Meu filho tinha 2, primeira vez que eu fiz colônia. E era nesse clima, colônia com foco na alimentação. Uhum. E aí, tudo quanto é brincadeira e atividade, a gente inventa de botar botar comida no meio. Tipo, vamos, sei lá... Verdade ou consequência, o que rola é uma berinjela no meio, não é uma garrafa, entendeu? Sim. E aí, qualquer coisa, subo na perna de pau, amarro uma maçã lá do alto da perna de pau, eu quero ver quem consegue morder essa maçã primeiro. Aí fica lá, quem não vai querer morder essa maçã? Claro. Quem não vai querer brincar, E passar... aí você assumiu, já que você já era uma educadora nessa época, né? Eu comecei a entender que a nutrição virou uma ferramenta de educação para mim. Né? Hoje eu digo que eu sou uma nutricionista de formação, educadora de coração e comunicadora por vocação. Maravilhoso, lindo. Porque eu uso a nutrição como ferramenta de educação. Eu falo que eu eduquei meus filhos na mesa, né? Na mesa. Na mesa eu falo sexo, drogas e rock and roll. E tudo mais quanto tiver assunto que a gente vai trocar do dia a dia. É o lugar que eu tenho de trocar com eles a conexão analógica, né? Do olho no olho, sem a tela. E a comida como afeto também, né? Também, total. total. Porque também teve aquela linha, né, da nutrição que começou total. tá com fome? Come então só chuchu pra ver. Porque tem que emagrecer. E a comida é isso, é reunião, é estar junto, comer. É vínculo, cara. É vínculo. E a gente... É a nossa cultura, o nosso ambiente, é tudo, né? É o que a gente é, é o que a gente se compõe pelo que a gente come. Não, e as pouquíssimas vezes que eu tentei fazer alguma dieta restritiva, eu reparava que eu ficava deprimida. Sim. É muito essa difícil. Coisa de estar inapetente. Não, essa dieta é boa porque você não sente fome. Né? Sei lá, cetogênica da vida. Aí, realmente você fica sem comer, vontade de comer. E aí eu ficava inapetente da vida. Sem graça.
É porque comer é muito bom. Eu acho que eu tenho essa coisa, assim, que as crianças, que eu acho muito legal comer. Isso. Eu adoro experimentar coisa nova, sabe? É. Como assim? Não gosta de experimentar, gente, sério. As crianças falam, não gosta de experimentar, não gosta, já provou? Não. Como é que você não gosta sem provar? Tipo, não existe Não, isso. e pra tudo no mundo, né? No mundo, pra tudo na qualquer vida. coisa. Como é que você vai falar que você gosta do seu amigo se você não sentou pra conversar com ele? Como é que você gosta de uma roupa se você não vestiu ela? Uma roupa no corpo é diferente de uma roupa no cabide. Então você tem que experimentar. Não tem problema nenhum não gostar. Isso. E aí eu acho que esse é uma dos grandes motes, assim, de virada de chave do meu trabalho. Ninguém tem que gostar de tudo. Sim. Né, Ju? Ninguém gosta de tudo. Mas também não existe ninguém que não gosta de nada. Uhum. Sabe? Então, você tem que estar disponível a experimentar. Qual que é a questão? Quando a gente oferece um alimento novo para uma criança experimentar, a gente não quer que ela experimente. A gente quer que ela goste. Sim. E aí, no que ela não gosta, a gente fica triste. A gente fica frustrado, porque a gente fez com tanto carinho. Nossa, eu fui lá no mercado, escolhi essa banana, estava perfeita para você comer. Eu tinha certeza que você ia gostar. Sim. Aí a criança... Que criança quer ver mãe frustrada, pai chateado e vó decepcionada? Entendeu? Porque a vovó vai ficar... Papai do céu não vai gostar. Eu falei, gente, deixa o papai do céu quieto. Que tem muito o que fazer. Quase não tá ocupado. Então, assim, essa pressão emocional da experiência é que trava as crianças. As crianças não querem decepcionar os adultos. Aí não quer nem mais experimentar. Aí eu não porque experimento, não corre porque o se eu risco. não gostar, eles vão ficar tristes. Então eu prefiro nem experimentar. Sim. E aí você perde a oportunidade de descobrir coisas novas, deliciosas. Então, assim, esse lugar de não ter que comer. Não tem que comer. Uhum. Não tem que comer, só tem que comer quando tá com fome. Agora, quando tá com fome, tem que comer o que tem. Não é comer o que quer. Isso aí. Né? Porque aí, né, criança que tem comida em casa não morre de fome. Isso foi uma frase que eu ouvi de muitos. Quando eu comecei no Socorro, eu tinha muitos receios do que eu estava falando ali, né? Porque esbarra na psicologia, esbarra Acaba na sendo medicina, meio multidisciplinar, esbarra em outras áreas que não são do meu domínio. E a própria nutrição eu não domino totalmente, né? Eu domino uma área, essa área comportamental e emocional da criança, eu hoje posso dizer que eu domino, mas a parte nutricional, quantas calorias tem, não sei dizer. Tem mais vitamina que eu não sei dizer. Sei dizer que a criança tem que ter 5 cores no prato sem fazer ela querer fazer isso. Que eu falo, as pessoas me conhecem muito que eu sou a moça da TV que faz as crianças comerem bem. Aí eu falo, não, é mais legal que isso. Eu sou a moça da TV que faz as crianças quererem comer bem. Sim. Eu faço as crianças olharem para isso com um lugar de autocuidado, de autoconhecimento e de olhar para aquilo. Isso aqui que eu vou comer vai virar eu. Vai e elas ser eu. ficam orgulhosas. E elas ficam orgulhosas. É muito lindo, legal. Na colônia eu ouço frases do tipo, Capim, você não sabe o que eu descobri hoje. Aí eu, né, qualquer coisa. O quê? Que eu gosto de berinjela. Falei, cara, que descoberta incrível. Capim, eu sabia que desse jeito eu gosto de brócolis? Que bom. Então pronto, desse jeito você gosta de brócolis. Não precisa gostar de todos os jeitos. Não. Então, e desconstruindo esse lugar. Quando a criança fala, não gosto de verdinho. Amor. Vamos lá, qual verdinho? Aí pronto, já parou. Já desconstruiu. A criança já me olha e fala assim, opa, peraí, mas não é só falar que não gosta de verdinho, que tá pronto, que já resolveu o meu problema e você tira esse verdinho do meu prato? Não, amor, eu quero saber qual verdinho, porque chuchu, brócolis, abobrinha, couve, repolho, tudo é verde. Tudo é verde, cada verde de um jeito diferente, textura, sabor, forma de preparo. Amor, para uma criança me convencer que não gosta de verdinho, ela vai ter muito trabalho. Aí ela desiste, acha mais fácil gostar. Ô, Capim, e durante os programas você atendia particular ainda? Impossível. Não? Era uma rotina enlouquecida? Era uma rotina do tipo, gravava de manhã em Niterói e de tarde em Bangu. E de noite voltava pra produtora pra fazer reunião do que ia gravar no dia seguinte. Então era uma rotina muito puxada. Sim. Cara, a gente invadia a casa dessas pessoas, muito. né? Então, produção é muito difícil. A produção de Socorro era uma produção muito difícil, na logística, no cronograma. Então, assim, isso. A família começava a fazer obra no meio do programa. A família tinha uma viagem marcada, a gravação atrasou, tinha uma viagem marcada. A gente ia perder a família, que ia viajar, e a gente não ia conseguir fazer o grande finale, tinha que antecipar todas as outras. Então, era uma logística, assim, muito difícil. Eu acho que eu era um pouco mais difícil do que eu sou hoje, em termos de entender
toda essa dinâmica. Eu mal entendi o que era a produtora, o diretor. Eu não sabia quem era quem Sim. ali naquele rolê. Eu não conhecia esse ambiente. Então era muito desgastante. Mas Era foram isso. muitos anos. Quantos anos? Foi de 5 anos. 2013, a gente começou a gravar no início de 2013 e o último eu terminei de gravar no meados de 2018. 5 anos gravando direto. E era assim, Sim. a gente tinha o cronograma previsto de 2 meses. Quando Mas eu vi, isso eu os tava 3 gravando programas? 5 meses. O Casa da Capim e o Socorro. Isso. As 11 temporadas variou ali entre o Socorro, Meu Filho Come Mal, Meus Pais Comem Mal, A Casa da Capim, o Condomínio e o Cozinha Colorida. Ah, tá. Cozinha Colorida era tipo férias, era o mais legal de gravar, que eu digo, porque a gente gravava no estúdio, lá nos estúdios Globo, era uma bancadona minha e 4 bancadinhas das crianças e eu dava desafios para eles. Eu falava, eu vou fazer um risoto, cada um faz o risoto de um sabor diferente. Eu vou fazer uma torta, cada um faz um sabor de uma torta diferente. A gente variava bem mais um pouco, leve, mas né? era bem mais leve, era isso, era cozinhar com as crianças. Era ótimo, era uma aula de culinária controlada no estúdio, não chovia, não tinha. É uma loucura gravar aquele programa. Eu vou te falar, eu tenho saudade, Ju. Eu tenho saudade de algumas coisas. Sim. Eu gostaria de voltar para a TV num formato um pouco mais inteligente, assim, com uma equipe mais... Eu gostaria de experimentar de novo, depois de tanto tempo, sabe? Uhum. Porque eu acho que toda a experiência, a maturidade, tudo que eu passei antes, durante e depois disso, acho que agora a gente faria um programa bem legal. Sim, com certeza. Bem mais legal, menos difícil, sabe? Era muito difícil. Desde a primeira temporada eu falava que era a última. Você falava? Essa é a última, essa é a última, essa é a última. Eu não conseguia parar, porque eu via o impacto que aquilo tinha nas famílias. E eu falava, não dá pra eu parar de fazer isso, gente. Olha quantas pessoas eu tô ajudando, quantas pessoas estão se transformando, mudando a vida e a saúde. Sim. Com esse programa no ar. Não vai dar pra eu parar. Eu fui parada. Caí de cara no chão, quebrei a cara literalmente. Você caiu, né? Eu tive um acidente em agosto de 2018. Em casa? Em São Paulo. Eu tava numa pegada assim, a gente gravava Socorro esses 5 anos praticamente muito intenso. De forma alucinada. Muito alucinada. Tinha uns intervalos, mas sempre muito confuso. Foi muito difícil pra mim, assim, porque caí muito de paraquedas num projeto que era muito intenso e eu não tinha estrutura, eu não tinha equipe, eu não tinha apoio, eu não tinha estrutura, sabe? Tinha 2 filhos pequenos, passei por uma separação muito difícil. Sim, a separação foi durante o programa? Eu me separei, acho que na 3ª temporada. 3ª pra 4ª temporada, eu tava passando por uma separação com os filhos com 7, 10 e 9 anos. Loucura. Então foi um processo muito difícil. Eu tendo que me reafirmar, eu tendo que me posicionar, eu tendo que dar conta de todas aquelas demandas e ao mesmo tempo as contas. Foi um período muito intenso, assim. Então hoje eu olho de fora e falo, acho que hoje eu faria tão diferente, acho que eu conseguiria me divertir mais, acho que eu conseguiria agregar mais valor, acho que eu conseguiria fazer ainda melhor do que a gente fazia ali naquela época. Agora, muito confuso, todo o audiovisual mudou muito, né, nesses últimos 5 anos. Mas ali em 2018 eu estava no auge do estresse. Eu tinha lançado o 2º livro, fazendo palestra, o Socorro Meus Pais Comem Mal, que foi o último que a gente fez. Tinha um cronograma de 2 meses, ele foi gravado em praticamente 6 meses de gravação. Então eu tava um fiapo. Sim, você tava esgotada, né? Um trapo. E aí, numa dessa, eu em São Paulo, tinha acabado de participar de um evento lá, tava na casa de um amigo esperando pra gente almoçar, de papo, esperando pra gente jantar. Senti meio mal-estar, não sei o quê. A luz, aquela luz fotossensível, sabe? Que apaga quando não tem movimento. Apagou. Aí eu me impulsionei assim pra frente pra acender a luz. E nessa eu fui de cara no chão. Você desmaiou, então? Eu tive um desmaio. E eu quebrei a mandíbula em 3 partes. Caramba. E eu quebrei 16 dentes. 17 dentes. E é muito simbólico, né? Eu quebrei a cara. Você quebrou a cara, você quebrou a boca. Eu quebrei a cara, eu não podia falar nem comer. Eu era uma pessoa que falava de comida. Quer dizer, eu sou uma pessoa que fala de comida. Mas eu não podia nem falar nem comer. Eu fiquei 3 meses no líquido. Eu só podia comer o que passava na peneira. Foi batia no liquidificador. Provação espiritual, emocional, energética.
acho que é um processo que ainda habita em mim. Sim, imagino, essa porque é porradinha muito ainda habita em mim. traumatizante, literalmente. Traumatizante e num lugar assim, eu achava que tava tudo bem, sabe, E uma Ju? bobeira, né? E uma bobeira, assim. Assim, eu nunca tinha desmaiar. desmaiado na vida, sabe? Eu passei a adolescência inteira sem beber, sem fumar, então eu era aquela. Você era bem. Sempre fui muito controlada, muito consciente, muito. Você não bebia, Então, nem fumava, nem. Nada. Primeira vez que eu usei alguma coisa, eu tinha 30 anos de Alterou idade. a consciência? Alterei minimamente Jura? a consciência. Eu tinha 30. E eu sou essa pessoa que eu não fico doidona. Sim. É difícil você me ver doidona. Perder a linha, voltar pra... Tipo, não lembro como eu voltei pra casa. Isso não existe. Aham. Não existe pra mim. Tipo, eu não chego nem perto desse lugar, Sim. sabe? Mas, então, eu tive, assim... Eu com certeza, se eu fosse uma pessoa dessa que desmaiasse, que ficasse doidona, que não sei o que, eu teria percebido que eu achei que minha pressão tinha baixado ali um pouco, que eu tava com fome, tava já na hora de jantar mesmo. Então, eu tava meio fraquinha, sabe? Mas não, devia estar com a pressão já no pé. Estresse, pouca comida Muito, naquele dia. Foi. Então, assim, o processo de recuperação daquilo me ensinou muitas coisas. Você ficou no hospital em São Paulo e depois veio. Fiz uma cirurgia em São Paulo. Eu tenho Gente. placas e parafusos no meu queixo, amor. Chocante. E eu tive uma situação, assim, que foi muito Porque doida. foi violento, né? Foi, assim, meu dentista, ele fala que é a reprodução de um cruzado do Mike Tyson. Mentira, que horror. Que a pressão do meu tombo Porque você caiu igual uma jaca. Tipo assim, Eu tinha lesões no dorso da mão, ou seja, eu não consegui nem me aparar com a mão. Porque tem uns desmaios. O que me aparou foi o meu queixo. Ah. E eu caí de ladinho. Então, a minha mandíbula fez assim. Ju, eu quebrei todos os meus dentes daqui pra trás. Tô E chocada. muitos deles eu fiquei com a raiz do dente exposta. Então, pensa, no que eu falava, o ventinho batia no canal. Então, um ano e meio depois do meu acidente, foi a primeira vez que eu escovei o dente sem doer. Porque o que aconteceu? Eu quebrei a mandíbula aqui, no queixo, que quebrou, fissurou geral. Eu botei placa, parafuso. Tenho 2 placas e 8 parafusos no queixinho. Não apito Não apito? Não apito no banco, nem no aeroporto. Mas eu quebrei os 2 côndilos, que são a ponta do osso que encaixa dentro da articulação temporomandibular, que chama, né? Que é essa articulação que faz a mandíbula articular e a gente poder falar. Eu quebrei os ossos dentro dessa articulação. Não tinha acesso cirúrgico. Então, a opção que eu tinha era botar 2 próteses, que eu ia ter que fazer um rasgo na orelha até o meu queixo, de um lado do outro. E essas próteses tinham duração de 10 anos. Eu ia ter que refazer. A recuperação da cirurgia com a prótese era equivalente à recuperação se eu não fizesse a cirurgia, que era o tratamento conservador, que eles estavam chamando. O tratamento conservador nada mais era do que eu começar a fisioterapia imediatamente e tentar abrir a minha boca o mais rápido possível. Por quê? Com a lesão, eu não conseguia abrir a boca na espessura de um dedo, não passava um dedo aqui. Eu tinha uma abertura de 4 milímetros de boca. O normal é 40 a 45 milímetros. Eu tinha de 4. E o que acontecia? Essas 2 fraturas que tinham acontecido dentro do meu côndilo, o corpo podia absorver aqueles fragmentos de ossos. Eles podiam se realocar e se calcificar de uma maneira diferente na mandíbula. Mas o perigo era aqueles que se calcificassem de uma forma que eu não conseguisse mais abrir a boca. Então eu tinha que aproveitar que eles estavam soltos, moles, quebrados ali, sem calcificar, e começar a mobilizar a boca para tentar encontrar um jeito deles se calcificarem comigo, conseguindo articular. Então eu fazia fisioterapia de 3 em 3 horas. Nossa. Literalmente. Eu ia fisioterapia 3 vezes por semana na minha casa, e eu ficava com ela 3 horas, e de 3 em 3 horas tocava um alarme no meu telefone que eu parava de fazer o que eu estava fazendo, que não era nada, era Isso que eu ia falar, recuperar. Você conseguiu fazer alguma coisa? E eu ficava no espelhinho ali, botando abre e fecha, para um lado para o outro, língua para lá, língua para cá, até eu conseguir ganhar articulação e voltar a dar beijo na boca. Tem, entre outras coisitas tão gostosas que a gente faz com a boquinha. Caramba. E eu consegui fazer. Impressionante. Mas foi... E você tinha recém terminado a última temporada? Cara, eu terminei de gravar a temporada, acho que em maio, junho, a temporada acabava de ir ao ar
Acabava de ir ao ar em junho. E o acidente foi no final de agosto. Uma semana antes do acidente, eu estava numa reunião no GNT pra gente pensar o que a gente ia fazer em 2019. O que a gente vai fazer? Vamos pensar? Vamos. Então tá, vou pra casa, vamos pensar, ter ideias. Beleza, uma semana depois eu caí de cara no chão. E aí? E aí o GNT fez a gentileza de cancelar o meu contrato comigo, que aí dessa forma eles me pagavam uma multa. Então, falou, cara, vamos cancelar o contrato, porque o contrato ia até o final do ano. Sim. Até o final daquele ano corrente. Falou, cara, vamos cancelar o contrato que a gente tem que te pagar uma multa. Você fica com uma grana aí pra te ajudar no processo. E aí a gente começa a conversar e ver o que a gente faz quando você estiver bem, quando você estiver bem. E aí nessa eu já voltei lá, tentei conversar, mas tudo mudou muito, né? A dinâmica do canal mudou muito hoje em dia. Então hoje o foco são os meus projetos. E eu quero voltar pra TV de algum jeito, em algum momento. Vai voltar. Eu sei que eu vou voltar. Eu também acho que vai. Não acho não, eu sei que. Eu também. Mas ainda não sei como. E vai chegar, né? Vai. Sempre chegou, vai chegar. O Capim, e depois, essa recuperação durou 1 ano e meio? Cara, então, isso era uma pergunta que eu fazia pra todos os médicos que passavam por mim, né? Quanto tempo eu vou ficar boa? Desde o dia 1, quando eu cheguei no hospital, eu falei, tá bom, vamos ter que fazer a cirurgia, tá? Em quanto tempo eu vou ficar boa? Ah, depende. Mas você não falava? Eu falava assim, falava só isso, eu não conseguia articular nada. Falava, era bom eu tentar falar. Eles gostavam que eu tentasse falar, porque era isso, eu tinha que tentar mobilizar. E mas o que drama doía? Doía muito, Ju. Doía muito, muito, muito. Assim, muito. Eu tive um parto sem anestesia. Também. E doía mais do que um parto sem anestesia, porque era uma dor constante. Era uma dor que eu passava E uma dia e dor noite. que não ia sair um bebê. Eu tomava analgésico, mas eu tinha pânico de ficar viciada nos analgésicos. Pois é. Então eu tentava controlar ali, mas muita, muita dor. Agora, o mais desafiador foi o tratamento dentário. Eu tinha 17 dentes quebrados, 11 canais expostos e eu não conseguia abrir a boca. Não tinha mobilidade. Então como é que eu ia no dentista abrir a boca para consertar meus dentes se eu não tinha mobilidade na articulação? Então, assim, era fisioterapeuta com dentista, com o era uma equipe que cuidava de mim. E como é que você ficou emocionalmente? 6 meses sobrevivendo, Ju. Sobrevivendo. Porque aí veio... Nossa, agora falando, eu lembro, veio um tsunami de ocorrências na minha vida. Não, e também veio tudo aquilo que você ficou acumulando na ação que você tava ali fazendo, gravando, produzindo, mas tava sentindo, deve ter vindo à tona como um furacão incandescente. Total. E era um desespero de falar, cara, ferrou, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar as contas mês que vem? Sim. Porque... Além desse... Na loucura desses 5 anos, eu não consegui fazer... Teve separação, teve, né, trilhões de coisas acontecendo. Sim. Eu não consegui fazer um pé de meia. Eu pagava ali as contas, dava conta. Sabe, dava conta. Quando acabou, eu falei, cara, como é que eu pago as contas do mês que vem? Fisioterapia 3 vezes por semana. Sim, é muito, e dentista. Dentista, amor, eu paguei um carro. Eu tenho esse sorriso todo aqui, é um carro. 0. Com ali, certeza. Que eu um carrão. botei na cara. Então, assim, né, plano de saúde não cobre dente. E eu não tinha apoio de backstage, sabe? De olhar alguém e falar assim, Capim, peraí, a gente vai cuidar aqui pra você. Se recupera aí, que eu dou conta dos seus filhos. Não, amor, pelo contrário. No dia que eu voltei pra minha casa, eu passei em São Paulo uma semana hospedada, internada. Sim. Quando eu voltei pra minha casa no domingo, meu porteiro ligou e falou, Capim, olha, aquela infiltração do seu lavabo voltou, a gente vai precisar abrir o lavabo. Tá bom, tô em casa. O dia inteiro, me recuperando. Vamos abrir o lavabo. A obra do lavabo virou pro banheiro social, que virou pro banheiro de suíte, que ninguém conseguia descobrir o que estava acontecendo, até que um dia estourou um cano e inundou a minha casa inteira, 7 horas da manhã. Eu arrumando meus filhos para ir pra escola, eu com a cara quebrada, sei lá, 1 mês. Inundou minha casa inteira. Eu perdi geladeira, fogão, cama, tudo estufou. O taquinho era taco. A minha casa foi toda. Um caos, né? Minha casa virou um couve-flor, assim. O chão, o piso. Eu morava no mesmo prédio que o meu ex-marido, pai dos meus filhos. A gente tinha guarda compartilhada. Esse meu ex-marido fez uma mudança de vida bem significativa. E uma das mudanças foi
de casa. Ele foi morar em Teresópolis, ou seja, outra cidade. Nesse momento. Nesse momento, em que eu estava com a cara quebrada. Não estava aguentando o Rio de Janeiro. E foi meditar em Teresópolis. E me deixou com 2 adolescentes e uma cachorra sozinha com a cara quebrada. Então, casa inundada, sem trabalho. O ex-marido, que era parceiro na dinâmica com as crianças, virou as costas e foi embora. E a minha mãe teve um infarto em dezembro, às vésperas do Natal. Então, assim, 2018, meu final de 2018. Foi 2018? Ah. Final de 2018. E todo o meu 2019 2018. foi recuperação. Foi 2018 eu engravidei de gêmeos, eu perdi um filho. Que ano foi esse, 2018, gente? Foi esse. Que ano foi esse, 2018? Eu tinha um parceiro muito legal, eu tinha um namorado na época que era meu parceirão, que era médico, foi muito parceiro. Mas era meu parceiro, né? Eu precisava de um parceiro pra vida. Eu tinha 2 filhos, cachorra, casa, trabalho, carreira. Eu tinha muita coisa. Muita coisa. Então, não dei conta. Eu fiquei deprimida, entrei em depressão. O ex-marido, a gente foi brigar, né? Teve brigas com um advogado. Então, virou assim, minha vida 2019 foi sobreviver a esse caos, essa tsunami que passou na minha vida no final de 2018. Quando chegou o final de 2019, que eu escovei o dente pela primeira vez sem sentir dor, falei, cara, estou ficando boa, enfim. Já não estava mais tão deprimida, já estava conseguindo sair de casa, já estava conseguindo fazer uma coisinha ou outra. Falei, cara, 2020 é meu ano. Tô voltando com tudo. Pandemia! E aí foi uma loucura, porque eu me sentia meio espectadora, sabe, Ju? Sim. Eu me sentia assim, falava, caraca, essa galera tá achando que vai passar rápido, brother. Vai passar rápido, não. Porque a primeira vez que eu perguntei em quanto tempo eu ia ficar boa, lá no meu acidente, que eu perguntei pro cirurgião, fazer uma cirurgia, abrir minha boca, 10 pontos. Quanto tempo? Em 10 dias já tira os pontos. Então, 10 dias eu tava boa. Só que não. 1 ano e meio depois, eu tava escovando dente pela primeira vez sem sentir dor. Quando veio a pandemia, a galera falou assim, 1 mês, 2 meses. Eu falei, gente, esquece. Esquece que a gente vai sofrer isso 10 anos. Essa pandemia vai durar na nossa vida pelo menos 10 anos. Eu tinha plena consciência de que não ia ser rápido. Eu tinha plena consciência de que aquele impacto, que aquela 1 semana que a gente estava em casa ia mudar a nossa vida para sempre. Eu tinha consciência disso, porque eu tinha acabado de sofrer um impacto sozinha muito grande. E, de certa forma, me consolava. Porque eu falava, agora tá todo mundo fudido. Agora tá todo mundo em casa, agora tá todo mundo sem saber o que fazer. Não sou só eu. Apesar de eu estar passando isso pela 2ª vez num tempo muito curto, eu tava muito assim, eu cheguei, meu Réveillon em 2020 foi tipo, cara, meu ano, sabe assim? Um monte de coisa, alguns contratos começando a aparecer, coisas voltando. Cara, eu perdi, sei lá, 5 contratos. Na primeira semana de pandemia já se foram 5 contratos que estavam assim na boca da gente assinar. Que ninguém nem falava mais disso. Então assim, agora estamos todos nos recuperando da pandemia. É coletivo, né? É coletivo. E eu tô nesse momento assim, tipo, me encontrei, sabe, profissionalmente. Eu sei a minha potência, eu sei aonde eu funciono, eu sei o que eu não quero fazer. Eu sei o que eu não quero mais trabalhar com adulto. Você não quer mais? Eu trabalho com adulto que é o pai da criança. Sim. Que é o pai da criança, e eu trabalho na alimentação desse pai, dessa criança, para que ele consiga melhorar a alimentação do filho dele. Através da alimentação dele, óbvio. Porque ele precisa melhorar a alimentação dele para ser um bom exemplo pro filho. Você acaba atendendo a família. Mas o meu foco Mas você atende a ainda famílias particulares? Muito pouco, Ju. Quando você retomou de vez, né, depois, pós-pandemia, que você retomou sua vida profissional, você ficou fazendo palestra, cursos? Eu entendi que eu tenho essa missão de muita gente me ouvir, sabe? Que eu sei fazer isso, eu sei falar pra muita gente, eu gosto de falar pra muita gente, eu gosto do impacto da galera. Eu gosto de fazer uma colônia de férias, ter 20 crianças em volta de mim falando, Capim, eu quero comer brócolis, Capim, eu não gostei da maçã, Capim, não faz assim. Eu gosto da galera. O 1 a 1 é óbvio que é uma delícia, eu gosto, eu curto. Mas, pô, eu fico assim, eu não posso desperdiçar essa potência de impacto que eu tenho dentro de um consultório atendendo cada família, entendeu? Eu nem acho, eu não tenho tanto prazer quanto eu tenho na galera, e o impacto não é tão grande quanto é na galera. Provavelmente, nas famílias menores, a gente tem impactos mais profundos,
né? Eu consigo chegar a lugares bem mais profundos quando eu Vai tô… nas entranhas. Mas às vezes não é tão bom assim, né, Ju? Porque eu não sou psicóloga. Eu não sou. Você acaba futucando coisas eu né? cutuco coisas muito profundas mesmo. Sim. Então, quando eu cutuco na galera, cada um toma pra si e vai trabalhar isso lá na sua terapia. Leva pra análise. Entendeu? E cai essa ficha e vai trabalhar isso lá, cada um na sua, e aquilo fica reverberando. Quando sou eu, do tete a tete, a mandar real, eu tenho que ter responsabilidade com aquilo. Né? E aí, eu não tenho essa… Não é esse o meu potencial. Não é esse o lugar que eu ocupo. Né? Eu ocupo de dar o clique. Se liga aí, ó. Se você quer que seu filho coma bem, como é que você não come bem? Aí a mãe fala, putz, eu tenho que procurar uma nutricionista. Tem que procurar uma nutricionista. Tem que trabalhar isso na terapia. Mas eu gosto de ser essa pessoa que dá esse start, que abre, que vira essa chavinha, que muda o foco do olhar, sabe? Que vamos olhar de outro jeito? Olha aqui no olhar da criança. Quando você esconde o feijão da criança, quando você esconde o legume no feijão, né? Isso é um clássico. Clássico dos clássicos. Ah, capim, mas eu… Aí as mães falam, ele come tudo, tá no feijão, escondido. Ela fala, então quer dizer que ele come a abobrinha no feijão e ele não sabe. Garoto, você gosta de abobrinha e não sabe? Aí a mãe fica desesperada, o filho fica desesperado, fica todo mundo meio sem jeito, né? Mas qual que é a minha visão dessa situação? Se eu escondo a comida da criança no feijão, porque eu tenho medo que ela não coma, porque eu tenho receio que ela fique doente, eu quero que meu filho fique bem nutrido, eu engano essa criança. A criança acha que tá comendo feijão, e ela tá comendo feijão com couve, com beterraba, com abobrinha, com um monte de coisa. Isso tem tantas camadas pra mim. Muitas camadas. Primeiro, eu tô enganando a criança. Mentira, então, né? Você tá mentindo pro seu filho. Depois, ele vai mentir pra você, e foi você que ensinou. Desculpa aí, foi você que ensinou, porque a criança vai saber que aquele feijão não é igual à casa do amigo, que na casa do amigo o feijão é diferente. Porque na casa do amigo o feijão não tem tudo um monte de coisa. Então, alguma hora, essa criança vai saber que você tá enganando ela. E, cara, quer frustração maior do que a sua mãe te enganar, o seu pai te enganar? Então, assim, eu sou muito contra enganar a criança. Eu não gosto, não é um artifício que eu use. Ah, Capim, mas você não faz os truques de botar abobrinha no nugget? Faço. Com a criança fazendo comigo. E ela sabe que ela tá contando comendo. a verdade é completamente antes. Ela sabe. Você não gosta de comer a abobrinha pura? Quer experimentar a abobrinha com feijão? Assim, você vai comer o feijão, sabe esse feijão que você gosta? Olha o feijão que você gosta. Vamos lá, aí outra camada. A criança gosta do feijão com um monte de legumes. Qual é o discurso? Ela não come nada, ela não come nenhum legume, ela é chata pra comer. Bicho, ela come abóbora, ela come chuchu, ela come couve, ela come um monte de legumes, só que ela não sabe. Então, quem é a chata do rolê, sabe? Quem é que tá equivocada nessa história? Então, primeira coisa, vamos lá. A criança come o feijão com um monte de legume? Filhão, preciso te contar uma coisa. Mamãe fez um truque. Eu tô preocupada com você. Sim. Com medo de você não ficar bem nutrido. Porque você diz que não gosta de um monte de coisa, mas eu preciso te contar. Você gosta de abóbora. Você gosta de chuchu. Você gosta de… Não gosto. Cara, gosta. Sabe por quê? Porque eu dei mole, eu enganei. Eu botei no feijão. Você gosta desse feijão, não gosta? Esse feijão não é delícia? Então, tem tudo isso aí. Sim. Cara, olha que maneiro. Você gosta de abóbora. É outra coisa. Claro. Na hora que eu viro pra minha criança, eu falo, cara, você gosta de abóbora? Não acredito, que legal. A criança nem se dá conta que gosta de abóbora. Pronto, a criança gosta de abóbora dentro do feijão. Sem ela ver que tem feijão. Aí a gente, então vamos começar a tirar desse feijão, um de cada vez. E aí a gente vai trazendo esse lugar da consciência, da responsabilidade, da autonomia, pra criança poder construir essa autonomia alimentar aí que eu tanto luto para que elas tenham. É uma ativista da autonomia alimentar. Eu sou, cara. Sou. E agora eu tiro mais onda ainda, porque eu tenho 2 filhos que não são mais… Quase adultos. Crianças, né? O Antônio vai fazer 17, a Sofia acabou de fazer 19. E são adolescentes, jovens, que fazem almoço para mim, amor. Outro dia o Antônio chegou lá em casa… Com 5 cores. Com a sacola do mercado, que ele passou no mercado. Falou, mãe, vou fazer um ranguinho pra gente. Tá bom. Quando eu tô lá trabalhando, mãe, vem, tá pronto. Mãe, vem, tá pronto. Ai, meu Deus, quero chegar lá. Fala sério. Aí eu chego, é um poke.
Tá? Um poke com pepino, com manga, com tomate, com alga, com peixinho, tudo com arroz que ele fez, o arroz. Sim. Aí você fala, cara, um moleque de 17 anos que faz a própria comida, amor. Se eu não, se Ele foi pra casa de capim. Ele frequentou Ele muito a morou casa de casa. capim. Frequentou muito. Ô, Capim, então você tá nesse ponto, é isso, da vida. Fazendo as colônias. Fazendo os meus projetos. Colônia, nas férias. As colônias são só nas 2 férias, né? Julho e janeiro. A gente tenta, quando faz sentido, faz uma. Esse ano vai dar pra fazer uma semana antes do Natal. Que essa semaninha é chave, ouro, porque as crianças já saíram da escola e os pais estão desesperados naquela pré-produção de fim de ano. Então a gente mete aquela colônia assim antes do Natal. Tem o Desafio da Capim, que é um dos projetos que eu mais amo fazer, que é um programa online, que as crianças, que as famílias, eu acompanho essas famílias durante 15 dias. E o desafio é quebrar a resistência das crianças por experimentar novos alimentos. Então, todo dia eu mando conteúdo de algum assunto, de algum tema, com proposta de dinâmica e de atividades para as famílias fazerem juntos em casa. E aí, durante 15 dias, a gente vai ali trocando, ao vivo. Tá, você fica ao vivo, não tá gravado. Não, tem muita coisa gravada, mas como gravado. eu faço num perfil, hoje em dia eu faço num perfil separado do Instagram, um perfil fechado do Instagram. E ali eu fico no Stories todos os dias, postando e trazendo histórias e trazendo conteúdo. E sempre com muita estímulo de dinâmica para eles fazerem em casa com os Você segue pais. sendo apresentadora, só que do seu canal. Exatamente. E aí tem curso de introdução alimentar, que eu amo trabalhar com os bebês. Sim. Porque eu brinco que eu tenho 100% de aproveitamento dos bebês. Que todos os bebês que fizeram introdução alimentar comigo comem muito bem. Todos. Então, assim, a gente consigo mobilizar esses pais desse entendimento, que é um entendimento de como apresentar, de como trabalhar as questões alimentares da criança antes do problema acontecer. Aí eles vão driblando ali com mais facilidade. O que mais que temos? É uma empresária. Eu sou essa pessoa que invento coisa. Maravilhosa, incrível. Eu brinco com a Ana, minha produtora, falando, Ana, não me manda ter ideia. Que ideia eu tenho? 350 a cada segundo. Agora o que que eu tô trabalhando, que é isso que tá me dando esse prazer enorme, que é olhar e falar, cara, temos coisas concretas acontecendo. Tem a colônia, um projeto que saiu. Eu fiz muitos anos, fiquei muito tempo sem fazer durante todo o projeto do Socorro, eu não conseguia fazer as colônias, voltei um pouco antes da pandemia, eu fiz em 2020 eu fiz a colônia. O meu retorno pós meu acidente foi numa colônia em 2020, que foi demais, logo depois veio a pandemia, aí agora, 2024, eu voltei a fazer a colônia. E o desafio e curso. E aí eu vou inventando coisas, gente. Inventou, eu brinco que o meu desafio é o que eu não consigo inventar para falar de comida junto, sabe? Me dá qualquer tema que eu invento um jeito de trabalhar a alimentação junto. Incrível. Eu gosto. Viu? Aquela pessoa que fora do padrão da escola é uma potência gigante. Exatamente. Eu fico vendo quando fala de alimentação dentro das escolas, né? Eu tenho um certo, não é medo nem receio, mas eu fico, é medo de virar chato, de ficar chato, de virar um assunto chato, sabe? Sim. Eu achava física, química, matemática, geografia, sabe essas coisas que a gente tem que estudar? Sei. A gente tem que estudar nutrição, pode ficar muito chato. Pra mim não faz sentido explicar para uma criança o que é carboidrato, proteína. Eu gosto de explicar pra criança porque ela olha esse verdinho, quantas opções de verdinho. Você ensina sobre relacionamento. Né? Sobre a relação da criança com o alimento. É isso. Como que a gente se relaciona com o alimento de forma leve para que o corpo dela se adapte ao corpo que ela tem que ter e não ao corpo que os outros acham que ela tem que ter, que ela possa ser. Porque na hora que a gente tem 5 cores no prato, no almoço e no jantar, na hora que a gente tem um consumo de frutas adequado ao longo do dia e que a gente bebe água com regularidade, amor, o corpo se organiza. E a gente faz atividade física com regularidade, o corpo se organiza no corpo que ele tem que ser para aquela criança. E aí, trabalhar isso nas crianças também, essa aceitação desse corpo, que é diferente para cada criança, porque
Sim, porque somos diferentes. Somos. E os sabores são diferentes. Capim, mas tem gosto de quê, amor? Só você pra saber de que tem gosto. Eu posso gostar de coisas diferentes de você. Então não tem como. Mas eu vou gostar. Sei lá se você vai gostar. Não tenho a menor ideia. Eu não gosto de pimentão. Tem um monte de gente que ama. Adoro. Meus filhos amam pimentão e eu não gosto. Eu falo, cara, realmente, assim, tipo... É sobre isso, sabe? Sobre você poder gostar e não gostar de qualquer coisa. Só não vale dizer que não gostou sem provar, né? Sim. Que aí eu não vou deixar. Aí eu fico bravo. Capim, amei. Eba. Amei. Também adorei, Ju. Obrigada por ter vindo. Parabéns por ser essa mulher maravilhosa, Pô, incrível, que cria, que não para de dar cambalhotas metafóricas da vida. Metafóricas e não. E né? reais, né? Sigo na capoeira até hoje. Siga gingando por aí. Gingando por aí, Tô torcendo esquivando. muito por você, Valeu. sou fã. Eba. Demais, Ju. Tá, Obrigada a conte você comigo. pelo convite. Foi demais. Espero que você volte. Com certeza, Contando só e, chamar. ó, GNT, olha, gente. Qualquer um, amor, gente. Que vier pra falar pra muita gente, eu tô topando. Boa. Beijo, gente. Beijo. Senta direito, garota.